Será que estou pronto para 2025? Já chegamos num novo ano. Um momento que traz esperança, novos objetivos e a vontade de transformar as nossas vidas. Mas eu pergunto a você, será que estamos realmente prontos para mudar? Ou estamos apenas repetindo velhos padrões, esperando resultados diferentes? Mudar exige mais do que vontade. É preciso preparo, é preciso clareza e estratégia. Muitas vezes nós carregamos ideias que nos limitam, como medo que nos paralisam, dúvidas que nos afastam dos nossos sonhos. Hoje no Emagrecer, vamos explorar se você está realmente pronto para encarar 2025 como o ano de mudança. Teremos a participação especial da trainer de PNL, Ana Luísa, que vai nos ajudar, que vai te ajudar a identificar o que pode estar te impedindo de avançar e como criar um plano para transformar sonhos em realidade. Prepare-se, porque o programa de hoje é um empurrão que você precisa para começar o ano com o pé direito. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem? Olha, no programa de hoje ele está sensacional, né? Creio que você já deve ter percebido que esse tema é um tema pouco comum, pouco usual e muito pouco falado nos meios que você provavelmente vive, e até mesmo na televisão, no Instagram, no YouTube. Você não vai encontrar bate-papos como esse que eu estou aqui hoje com a Ana Burato. A Ana é trainer de PNL, é uma treinadora de PNL. Se você nunca ouviu falar o que é isso, se você não assistiu o programa anterior, assista, porque vai ser importante. Mas Ana, só explique para o pessoal aqui, antes da gente introduzir no bate-papo, o que é a PNL? Bem, programação neurolinguística é um manual, é uma organização estruturada de como você funciona. Então é um manual do seu funcionamento, sua comunicação vem de onde, o seu diálogo interno, o que você fala com você mesmo, seus pensamentos, a qualidade deles, as suas emoções, o que dispara uma energia positiva, uma energia bastante negativa e que faz com que você tenha processos de decisão. Então a PNL ela vem para que você possa entender como é o seu funcionamento. Muito bem, gente, vocês entenderam, né? E no programa de hoje, Ana, a gente vai falar sobre mudanças, certo? 2025, teve planos, teve metas, teve gente que já colocou a mão na massa, né? Já começou aí a botar em prática aí todas as suas metas. Mas, Ana, explica pra gente, porque muitas pessoas dizem que querem mudar. Não, eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu vou começar a estudar para um concurso, eu vou fazer alguma coisa. Mas parece que elas só falam, né? Nunca começam a realmente mudar. Como que a PNL explica isso? Eu gosto muito de uma fala que você costumeiramente expressa, né? Não adianta ter uma meta sem ação, né? É basicamente um sonho engavetado. E eu vejo isso por muitos anos, pessoas que fazem uma agenda. Comprei uma agenda do ano de 2025. Na primeira página da agenda está que eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Elas começam, elas iniciam, mas por que elas param no meio do caminho? Ou quando atingem aquela meta, simplesmente não monitoram e não continuam? Elas desistem ou voltam ao que era. Isso está muito ligado à questão do propósito. Para que me serve aquilo? Onde eu vou chegar? E é muito interessante uma história que eu vou contar bem rápida, bem breve. Dentro de uma das formações que eu estive, eu trabalho muito com cursos abertos. Eu tive uma menina, uma aluna, que ela queria muito emagrecer. O sonho da vida dela é emagrecer e a gente estava fazendo uma técnica de ressignificação para que ela pudesse entender. A gente termina a técnica de ressignificação, nós entendemos o perfil dela, o que acontece com ela, enfim, tudo foi bem organizado. Ao final da técnica, termina o processo, ela vira e diz assim, agora eu sei porque eu não consigo emagrecer. Por que todas as vezes eu começo o processo e eu paro? Por que todas as vezes eu começo, organizo, pago isso, pago aquilo, vou fazendo, compro roupa e paro? Porque dentro de mim ainda está uma mente que gosta de ser fofinha. Ela falou isso.
E dentro dessa mente que ainda gosta de ser fofinha, que gosta desse bem-estar, que se enxerga, é uma identidade. Ela se identifica dessa forma. E veja só, muitas pessoas que fazem redução de estômago acabam voltando ao que era porque não tiveram a sustentação, seja da sua identidade, onde elas enxergam aquilo, seja do ambiente em que estavam, porque o ambiente não colabora também. Isso impacta muito. Sabe quantos por cento das pessoas que fazem cirurgia bariátrica para emagrecer e voltam a engordar? 92%. É muita coisa. É quase todo mundo. E imagina que dessas 100 pessoas, 90% voltam ao que era, e muitas vezes do efeito rebote, né? Que é muito pior, porque tu faz a redução de estômago, tem a questão de vitaminas e um monte de coisa. E não só isso, né? Você fez a redução, você perdeu gordura, mas você perdeu músculo. Aí você ganha só gordura. Ou seja, você vira um obeso muito mais doente. Nossa. Então, e como impacta isso emocionalmente? As nossas emoções, elas são processos de decisão. O que faz você acordar todas as manhãs, o que faz você dormir, o que faz você trabalhar, o que faz você entregar nos prazos ou fora do prazo, como você fica com isso. Todo esse processo, todas as nossas metas estão baseadas naquilo que eu ganho. O que tem por trás? Uma pessoa só vai parar de fumar se ela tem ganhos secundários. Se ela não tiver esse ganho secundário, ela vai simplesmente dizer que vai parar, ela vai dizer que tentou e não fez nada, volta ao que era. Uma pessoa que quer mudar a sua forma de comunicar e os relacionamentos, porque eu tenho dedo podre. Todos os relacionamentos que eu entro, os caras não prestam, não dá certo. O que acontece? Ela tá buscando as mesmas pessoas através do quê? Do seu mapa mental. Então, inclusive, a gente falou isso no programa anterior. Então você precisa assistir o programa anterior para você entender um pouco mais sobre isso daqui. Ana, mas o que tem a ver, por exemplo? Muita gente acaba não mudando por medo. Como que a PNL explica isso? O que tem a ver esse processo do medo de sair de onde está, do desconhecido? Eu poderia dizer que a procrastinação, ela tem várias vertentes. Eu tenho uma procrastinação que está ligada à falta de informação, então eu não vou comprar, eu não vou falar com você porque eu não tenho todas as informações de que preciso. Eu tenho uma procrastinação que está ligada à questão do que será do desconhecido, o que será depois que fizer isso, será que vou conseguir, será que vai dar certo? Aí tem muito a ver com autoconfiança. E tem a procrastinação rotineira, que é aquela que vai deixando e a pessoa tem o hábito de deixar sempre para depois. Aquelas pessoas que estão sempre no emagrecimento eterno, né? Ou sempre querendo mudar e não conseguem mudar. Ou sempre procurando emprego, mas não fazem nada por isso. É aquela, eu gosto de dizer assim, existem dois tipos de esperança. A esperança de esperançar que vai cair do céu alguma coisa e a esperança de esperar, né, por algo melhor na sua vida. Então, a esperança de esperançar é aquela que você vai fazer acontecer, vai agir, vai fazer. A esperança de esperar é aquela que você acredita que o ambiente vai favorecer você para as melhorias. Então, é muito interessante que muitas vezes o medo, ele bloqueia o processo de mudança. Seja porque você foi amedrontado, se você mudar vai acontecer alguma coisa com você. E aí eu conto uma história de uma outra aluna que não conseguia passar para o peso ideal, já que a gente está falando de emagrecimento, e não sabia por quê, e a gente fez a ressignificação e veio os ciúmes do marido. Todas as vezes que ela começava a mudar processo, começava a mudar as rotinas, ele virava e dizia assim, já começou? Vai aparecer para quê? O que você quer com isso? Para quem você quer se amostrar? Né? Falava isso. Então tem muita questão do ambiente. O ambiente ele colabora para você mudar, o ambiente bloqueia para você mudar. Por isso que é muito importante. O processo de mudança ele demanda mudança de ambiente. Não precisa mudar de casa não. Você pode morar com essas pessoas, mas busque ambientes que vão favorecer uma academia, um curso, um processo diferente, um grupo de corrida. Busque esses ambientes que vão fazer com que a sua mente seja oxigenada, porque mais do mesmo você não vai conseguir mudar. É interessante que uma pessoa ela começa a mudar, ela começa a procurar coisas para fazer, ela começa a mudar hábitos, nem que seja aprender uma coisa nova, um violão, vou tocar violão, mas é algo novo, já começa a oxigenar o cérebro. Agora é importante que o medo, ele sempre vai estar ali, porque ele é aquilo que nos assegura de não fazermos loucuras. Então, por exemplo, atravessar uma rua, essa rua aqui na frente, extremamente perigosa, sem olhar para os lados ou não ter o cuidado correto, passar pela passarela, eu corro risco. Então o medo ele vai estar ali para te proteger. Agora, aquele medo que bloqueia é o medo da sua mente, é o medo que faz você se limitar, é o medo que está nos seus pensamentos, é o medo patológico, o viciante, né, que a gente tá falando antes. É aquele medo que vai fazer você ficar engaiolado. Lembra das fobias que a gente comentou? Aliás, se você não assistiu o programa anterior, é importante você assistir o programa anterior que nós falamos de fobias. As fobias são gaiolas. Nós vivemos dentro de gaiolas nos debatendo e queremos sair e não conseguimos. Quando a gente ajeita isso, né, esse padrão mental, as coisas começam a fluir, a palavra liberdade vem e a gente se sente cada vez melhor e a gente não consegue voltar mais atrás.
Uma vez em liberdade, você não consegue dizer assim, agora eu vou ficar engaiolado de novo. Então é muito interessante que os medos, eles nos protegem. Agora, quando eles começam a limitar, significa que você está na zona de conforto e que está bem desconfortável. Mas, Ana, a gente falou aí no papo anterior, e agora nessa conversa mesmo, sobre padrões, né? Mas como identificar se estamos presos a padrões que nos impedem de avançar? Sim, olha que interessante. Quando a gente fala de padronização, nós falamos de automatismo. Nós temos um sistema super rápido que faz com que a nossa vida flua. Eu vou no mercado, já sei onde estão os lugares da prateleira e tudo mais. Aliás, a gente gosta de coisas bem rotineiras, porque eu não preciso pensar para fazer. Há pessoas que usam sempre a mesma roupa para não ter que pensar sobre o que decidir e como vou usar e o que vai combinar com o quê. E aqueles padrões um pouquinho mais lentos que eu preciso pensar para fazer. Quando eu falo de padrões mentais, a maioria deles são automáticos, que fazem com que a nossa vida funcione. Nossa comunicação, nosso jeito de ser, nosso jeito de cumprimentar, né? Ou mensagens seja, mandadas, aquela pessoa que palavrinha. acorda sempre com o mesmo pé da cama, sempre com o mesmo sapato, São os a rituais. cadeira no mesmo lugar, a mesma xícara de café, ou seja... São os rituais. Isso faz com que o nosso cérebro não se canse e reserve energia para aquilo que possa vir a acontecer. Então é muito interessante, quando a gente vai falar de padrões, padronização emocional, eu preciso perceber se o ambiente em que eu estou, ou que eu venho desse ambiente, me favorece para mudança, ou seja, padrões negativos. Assistir televisão no sentido de reportagem negativa, olhar rede social só negativo. Estava falando aqui no intervalo a respeito da questão do julgamento. O julgamento parece besteira, parece bobagem, mas ele demanda uma energia sua que você não calcula. Né? Você fica se comparando a minha roupa, ao meu jeito de ser, a inteligência, olha só, ele conseguiu isso, eu não consegui ainda. Não é uma competição. É uma comparação. Competição, eu fui atleta de colégio, né? Eu fazia salto em distância e tudo mais. É muito bom uma competição. A gente cresce, a gente evolui, a gente compete com a gente mesmo. Agora, a comparação é sempre pejorativa. E isso demanda uma questão energética imensa. E esse medo de julgamento não vem da vida adulta. Vem da infância. Olha só, seu primo tá quietinho, você não. Ah, olha só, ele é mais inteligente do que você. Olha só, vai pro colégio, só faz isso, não vem com nota boa. O que está acontecendo? Porque fulano de tal é melhor que você. Então essa comparação, ela vem lá da nossa infância, ela está guardadinha ali, ela vem dando gotículas, né, ou pílulas para você todos os dias em que você faz essa comparação, sempre uma forma pejorativa, e você entra nesses padrões comportamentais e não consegue perceber que está preso nisso. E aí precisa alguém de fora muitas vezes falar, você precisa entrar num curso de autoconhecimento, você precisa ter experiências diferentes, você precisa mudar os ares para conseguir perceber, nossa, eu tô presa nisso? A mudança não é tão difícil assim como me falaram, como eu aprendi. Como assim? Aquele negócio do dinheiro financeiro, mas dinheiro não é tão sujo assim, dinheiro faz com que a gente consiga conquistar coisas e tal, e a gente começa a perceber conceitos que tinham sido colocados na nossa cabeça e que vão sendo desensibilizados, quebrados, jogados fora. Não papel de tapete não, é lata do lixo mesmo, né? O que é ruim a gente não precisa guardar. Joga fora aquilo que não precisa, porque tá só guardando espaço no teu HD interno. No teu coração também, né? No teu coração. E hoje a cardiologia, inclusive, ela entendeu isso. Hoje nós temos um departamento, que é um departamento de espiritualidade, onde as pesquisas já mostram que o cara que não perdoa, que é mais rancoroso, aquele cara que não tem uma religião, e independente de religião, essas pessoas, pra você ter ideia, tem um risco que é comparado a um cara que fuma. Risco para insuficiência cardíaca, risco para doença aterosclerótica. Então, pra você ver a importância de você, né, seguir, às vezes, uma religião, mas não ser totalmente, sei lá, padronizado ali. Sim. Então, a cardiologia, ela vem mostrar pra gente e a gente precisa crescer e autoconhecer. E a espiritualidade está dentro desse autoconhecimento. Espiritualidade de se conectar com algo maior, de ter uma gratidão pelo que já se conquistou, ou até mesmo pensar, e o que mais eu posso pedir? E o que mais eu mereço? O senso de merecimento é um estilo de crença. O que são crenças? São pensamentos. Né? Aquilo que você pensa sobre você, sobre o mundo, aquilo que você acredita. Ah, eu acredito que eu consigo isso, eu acredito que eu sou boa nisso, eu acredito que a mudança é sofrida, eu acredito que não é tão bom assim, eu acho que eu não vou. Então, esses pensamentos fazem com que você se conecte com o novo,
ou se bloqueie para o novo. A inovação vem muito pelos pensamentos. Quando eu falo de gratidão ou senso de merecimento, eu falo de uma amplitude de consciência imenso para um processo de evolução, de possibilidades e até mesmo de ampliar resultados, alavancar pessoas junto com você. Então é muito interessante estar perto de pessoas que são positivas, que são gratas, que se sentem merecedoras e que buscam cada vez mais, porque isso vai te trazer como se fosse pílulas do bem, né, para que você se satisfaça e se sinta muito bem vivendo dentro do seu corpo, porque tem muita gente que não gosta de viver dentro de si, né, na sua casa. No autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, é muito comum a fala que você é a média das 4 pessoas que você anda, não é? Mas isso não é simplesmente uma fala. Se você quer crescer, você precisa andar com pessoas que são, né, superiores a você em conhecimento naquilo que você quer adquirir. Se você quer ser só mais um, então você vai andar com aquelas pessoas, ou seja, o ambiente que a gente está inserido, as pessoas com quem a gente se relaciona, e aí envolve tudo, todo esse contexto. A gente precisa estar atento, se conhecer. Não é à toa que, como eu te falei aqui anteriormente, que a obesidade cresceu 200%, 300% em 40 anos, mesmo com os avanços de tecnologia, hoje, década de 80, nós tínhamos 120 mil médicos, hoje nós temos 600 mil. O índice de desenvolvimento humano aumentou, acesso à escola aumentou, acesso à comida aumentou e a doença piora. Eu acho que está faltando um pouco de autoconhecimento, das pessoas se conhecerem um pouco mais, de sair daquele tradicionalismo puro ali, que não, é só isso que funciona, é só isso que dá certo. Mas não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar o papo com a Ana aqui e você vai entender um pouquinho mais sobre a visão da PNL nesses aspectos em especial, mudança. E eu sei que você quer mudar. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Às vezes quer, mas tem medo, né? Não sai daí, a gente volta já já. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta no bate-papo aqui com a Ana, que é treinadora de PNL. Se você nunca ouviu falar o que é PNL, não sai daí que você vai aprender. E a pergunta que eu vou trazer aqui, Ana, que foi uma pergunta muito interessante. Eu vou ler para não deixar passar nenhuma palavra. O que faz com que algumas pessoas se sintam incapazes de mudar, mesmo tendo todas as condições para isso? Muito boa pergunta. Aliás, faz parte da nossa vida. Aposto que a sua também. Em alguns momentos você tinha condições, mas não viu o processo de mudança. Mas eu poderia dizer que uma pessoa que tem todas as ferramentas em mãos, apoio familiar, organização de empresa, entendimento sobre o que tem que fazer, porque eu sei o que tem que fazer, eu sei tudo o que tem que fazer, por que ela não muda? Porque nós temos o que chamamos, dentro da programação neurolinguística, de intenção positiva. O que é intenção positiva? Por exemplo, uma pessoa que fuma. Por que muitas vezes ela não para de fumar? É o que tem por trás. O que ela ganha? Ela ganha relacionamento, porque todo mundo fica fumando e conversando. Ela ganha... Sabe uma coisa muito interessante que outro dia um amigo meu estava falando? Ele trabalha até com hipnose. Ele virou para mim e disse assim, Ana, sabe por que muitas vezes as pessoas elas se acalmam rapidamente quando estão fumando? Porque elas respiram. Então elas sugam aquela fumaça, sei lá o que vem dentro do cigarro, vem tudo menos propriamente o fumo, né? E ela sente que tá leve, melhor, porque ela respirou, enquanto ela estava com uma respiração muito peitoral, que a gente chama de respiração do estresse, esse é o nome, né? Respiração do estresse. Quando ela vai puxar o ar, ela respira com o seu diafragma e aí ela se sente melhor. Logicamente que tem as questões, né, químicas e tal, mas aí tem muito ligado à fisiologia. E aí a gente vê aqui, dentro de um processo comportamental, que a mudança, ela só não é feita porque há pessoas que ganham muito
com a zona de conforto ou a estafa, né? Aquele momento em que a pessoa tá ali processando, dizendo que não consegue. Isso se chama vitimização. Vitimização é um estilo de mundo em que a pessoa entra e que ela acredita piamente que é uma forma de ela chamar atenção ou buscar a atenção das pessoas, até mesmo o patrocínio das pessoas através das suas fragilidades. E elas nem são tão frágeis assim, elas são sedutoras, influentes, elas podem estar na sua casa, elas podem estar do seu lado, elas podem estar em qualquer lugar, elas podem estar inclusive numa fila e dizendo assim, ai, será que você pode me dar lugar por isso, né? Então a gente tem muito processo por trás de uma não mudança, por mais que todas as assessorias estão ali dispostas, ela muitas vezes não vai mudar porque ela tem ganhos secundários, que é o que a gente chama de intenção positiva. E é muito forte, porque às vezes ela está maculada, ela está atrás de cortinas ou até mesmo cortinas de fumaça. Basta dar um sopro, consegue perceber, ou outras a gente tem que dar uma cavada para saber o que tem por trás. E isso pode ser de forma inconsciente? É 100% inconsciente. Ou seja, na maioria das vezes a pessoa ela não percebe isso. Ela não Eu percebe. acho que isso é um ponto importante. Ela acha que ela é uma comunicadora, ela acha que ela é agradável, mas ela faz esse papel de vítima de uma forma tão inconsciente que é um padrão dela. O padrão dela é esse, né? Ela chama atenção porque tá com dor, ela chama atenção, não consegue... Ana, eu posso começar a dirigir? Pode. Você me ajuda financeiramente? Ajudo. E por que ela não vai? Porque quando alguém a leva, é um momento que ela tem a parceria do marido, que ela tem a parceria de alguém, que ela conta com as pessoas. Só que percebe que ela tem limitações? Só ela que não percebe. Ela acha que tá... sempre vai ter algo a ganhar. Sempre ganha. Dentro desse processo, de não querer mudar. Sempre ganha. E o ser humano, infelizmente ou felizmente, né, ele está sempre em busca de ganhar alguma coisa. Prazer. Né? Sempre. Recompensas. Ele está todo o tempo ou fugindo da dor, ou em busca do prazer. O prazer é algo que nós nascemos programado, está no nosso DNA, na nossa identidade. E quem não quer sentir prazer, você pode falar assim, tem os psicopatas, mas para eles é prazer. É prazeroso, por mais que eles não tenham a empatia, né, que se fala, em virtude da amígdala, que é um pouco menos desenvolvida, ainda assim eles sentem prazer. Prazer pela dor dos outros. Ai, passei ele para trás. É um prazer, né? Gosta disso. Mas infelizmente. Mas muito interessante. E a outra pergunta que eu quero te fazer é, como os pensamentos repetitivos e negativos podem sabotar as nossas tentativas de mudança? Antes de você responder, eu quero te fazer uma colocação. Tem-se muito hoje aquele ditado, esse negócio de pensamento positivo, isso não funciona, isso não serve para nada. A gente já sabe, dentro da psicologia positiva, que eu sou pós-graduado em psicologia positiva, que serve sim. Muito. E como serve, né? Mas dentro da PNL, como que essa... É especialidade isso? Poderia dizer que é um padrão. Um padrão. Vê e enxerga isso. Sim. Nós temos estilos, padrões diferentes. Então, há pessoas que vão em busca daquilo que se quer, então, em direção à sua meta, seu foco, né, seu objetivo, e a gente está falando de 2025. Você vai em direção àquilo que você deseja ou você fica se afastando daquilo que você não quer? Olha que interessante. Há pessoas que sabem exatamente o que elas querem chegar em dezembro de 2025. Outras pessoas verbalizam aquilo que elas não admitem mais na vida delas. E aí quando a gente fala sobre a questão de pensamentos repetitivos e até a pessoa falar que não é boa o suficiente, que ela não consegue, a gente está falando sobre autossabotagem. E existe uma expressão para essa tal autossabotagem que parece uma doença, mas não é. Que é a tal conhecida síndrome da impostora ou síndrome do impostor, que são pensamentos bastante automáticos e repetitivos. A pessoa até tem consciência, tá? Porque ela fala, eu nunca consigo, não dou conta. Ela tem estudo, ela tem experiência, todo mundo aposta nela, ela é maravilhosa, mas ela não se enxerga dessa forma. Então ela tá sempre se impondo de forma negativa e dizendo que não consegue. Isso é uma autossabotagem. E quem se autossabota apenas se prejudica. E isso pode estar ligado à questão da autoestima, do senso de amor próprio e até mesmo da autoconfiança. Então, para você que precisa trabalhar essa questão de acreditar mais no seu potencial, de saber que você é boa naquilo que faz, é bom naquilo que faz, de reconhecer os atos e o crescimento que você teve de vida, é importante você entender o que significa o autoconhecimento, o que significa a questão de autoconfiança e como você se sente merecedor, merecedora daquilo que você vem tendo na sua vida. É muito interessante, isso se chama amor próprio. E quem não tem amor próprio adoece, quem não tem amor próprio não tem a figura positiva, não tem propósito.
entra na vida e no propósito das pessoas, nas metas dos outros, engavetam seus próprios sonhos e admitem relacionamentos abusivos. Então é muito interessante perceber esse amor próprio como algo que vai fazer você evoluir e crescer. Hoje, no consultório, eu atendi uma paciente mais cedo, e ela falou bem assim, claramente, como médico, eu posso falar para a mulher, falar assim, olha, você precisa emagrecer, e ela não pode ficar com raiva de mim. Sim. E hoje não foi só uma vez que eu falei isso. Eu falei, você precisa emagrecer. Aí ela olhou pra mim assim, eu vou tentar. Eu olhei e falei assim, olha, então você não vai conseguir. Quem tenta não faz. Aí ela falou assim, mas isso é só falácia. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quantas vezes você já tentou? Não, várias vezes. Essa vai ser só mais um. Sabotagem. Comece a mudar a forma com que você fala. Porque a partir do momento que você começa a enxergar, já que você não vai, eu vou tentar, isso quer dizer que você não está convicta, que você não está decidida, que você ainda não tomou completamente uma decisão de mudar. E o teu cérebro ele vai entender que isso não é definitivo. Quando você não dá escolha para o teu cérebro, você fala assim, não, eu vou mudar e vou fazer o necessário, você vai conseguir. Agora, se você já coloca na sua própria fala, na sua própria intuição, dúvidas, não vai. Não vai. Vai Então, ficar na zona de se conforto. você quer emagrecer, se você quer começar uma atividade física, se você quer mudar a sua vida, mudar de emprego, uma decisão. E olha, e o autoconhecimento... É essencial. Eu acho que se todo... Gente, eu sou, como eu te falei, são 57 mil horas de estudo só em medicina. Eu estudava mais de 12 horas por dia. Foram 6 anos de medicina, depois mais 4 anos de residência, fora a pós-graduação, formação em nutrologia, 2 pós-graduação e mais uma outra formação em circulação extracorpórea. Ou seja, se eu for somar todas essas horas, são muitas horas. Muito Só que- investimento em si, né? Sim, só que todo esse conhecimento ele não me ajudava. Sabe o que é interessante? E não sei se realmente eu ajudava as pessoas da forma que eu entendo que elas precisam ser ajudadas. Porque se o cara infarta, não é só eu prescrever um remédio para ele, Ana. Eu prescrevo um remédio, falo, você tem que tomar isso aqui, você tem que emagrecer, você tem que fazer. Só que depois ele volta no consultório, ele está do mesmo jeito, ele não mudou nada. Então eu creio que o médico ele precisa ter a sensibilidade, ele precisa entender o como e o que ele precisa fazer para ajudar essa pessoa a mudar. E a PNL ela traz um pouco disso, né? Ou seja, ela não foca lá no problema, né? Se você está obeso, não vamos pensar na dificuldade para você emagrecer. Vamos pensar em que? Nas possibilidades. Que corpo você quer chegar? Sim, né? Então, gente, interessante. E se você quer aprender um pouco mais sobre PNL, a Ana, ela é trainer de PNL, é professora, ela é instrutora. É instrutora que fala também? Facilitadora, Facilitadora, instrutora. né? Ana, deixa o seu arroba pro pessoal, Claro. para quem quiser te contatar e te contratar, né? Você falou também que trabalha com cursos livres, né? Eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento, gente. Invistam em autoconhecimento. Desenvolvimento pessoal. Isso não é coisa de coach. Isso é coisa de pessoas que querem crescer, que querem amadurecer, que querem se conhecer. Quando a palavra fala assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento, isso é uma verdade tão antiga que continua sendo tão atual e tão importante para as nossas vidas. Porque aquilo que você não conhece, ou você não teme, ou você não ganha nada com aquilo. Eu acho que a gente precisa, acho que lá na primeira série, sabe, já deveria começar esse tipo de ensino para que as crianças já fossem se conhecendo um pouco mais. Para saber o que faz mal, para saber o que faz bem e para que tome decisões mais Perceber suas acertadas. emoções. Sim. Nós sabemos que as emoções é o motor da humanidade. Claro. Não é à toa que nós temos 60% de brasileiros com sobrepeso e obesidade, 50% de todos os adultos do Brasil estão com pressão alta. É assustador. 17%, Ana, da população brasileira adulta já pensou alguma vez em suicídio. Nossa. Estamos no país mais ansioso do mundo. Somos o 4º país em estresse. Então a gente está conseguindo alguns rankings, né? Alguns rankings aí, mas que são Rankings negativos, negativos, né? né? Sendo Ou vistos seja, como negativos. vamos focar, né, naquilo que é bom e esquecer os problemas. Ana, deixa uma mensagem aí pro pessoal, deixa o seu arroba para eles, para que a gente encerre esse programa com chave de ouro.
Bem, é com muita alegria que eu recebi esse convite e quis aqui trazer para vocês a essência da programação neurolinguística. Foi o que fez mudar chaves na minha vida, fazer com que eu tivesse transições de vida também. E hoje ser uma boa mãe, acredito que sou uma boa mãe. Então, o interessante é que dentro da Mental Fórmula, que é a minha empresa, nós temos vários treinadores e dentre esses treinadores nós trabalhamos com formações internacionais, cursos abertos, cursos para a sua empresa, alavancando seus times e trazendo, obviamente, a performance que você tanto deseja, os resultados tão desejados. Ano de 2025 começando, por que não entrar no mundo da programação neurolinguística e mudar a sua vida? E para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nós temos aí o nosso @mentalformula no nosso Instagram, o nosso site mentalformula.com.br, temos podcast, temos YouTube, temos vários materiais, inclusive gratuitos, que você pode acessar e começar seu processo de mudança e entrar no mundo da programação neurolinguística. Ana, obrigado por sua presença. Obrigada, foi um prazer querida. tê-la aqui conosco, tá bom? Obrigada. O programa Emagrecer agradece Muito a sua obrigada. presença e espero que nós tenhamos aí trazido informações de qualidade para vocês. PNL, Programação Neurolinguística. Interessante, aprendi um pouco mais sobre isso hoje. Obrigado por sua presença. Merece. Hoje, no Emagrecer, entendemos que a verdadeira mudança começa com a decisão de se preparar. Com a trainer Ana Luísa, exploramos os sinais de prontidão, as barreiras que nos impedem e, principalmente, como criar um plano sólido para transformar sonhos em realidades. Descobrimos que o medo, que os pensamentos limitantes, que a procrastinação são desafios reais, mas não intransponíveis. Com as ferramentas certas, com metas claras, técnicas práticas e consistência, podemos transformar a resistência em ação e fazer de 2025 o ano da mudança. E agora eu pergunto a você, o que você está disposto a mudar hoje para transformar o seu amanhã? Porque a resposta a essa pergunta pode definir o ano que está por vir. O nosso programa fica por aqui, mas a transformação tem que começar agora. Dê o primeiro passo, por menor que ele seja, porque cada ação conta. Nos vemos no próximo programa e para ficar ligadinho em todas as novidades do Emagrecer, eu te convido a nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, Dr. Dr. Rogério Silva 1. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.